Pai, obrigado por tudo que já aconteceu nesse dia e até esse momento. A adoração, a palavra, aquilo que foi ministrado segundo o teu amor, segundo o teu direcionamento no Espírito. Agora, Senhor, estamos num momento de ouvir a mensagem, seja o teu Espírito a falar. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus, renuncio à intelectualidade, renuncio, Senhor, à capacidade humana e me submeto para ser tão somente um instrumento da voz do Teu Espírito. Eu oro com fé no nome de Jesus. Amém. Tempo de avivamento é a mensagem dessa noite. Estamos iniciando um novo ano. É a nossa primeira reunião de um ano e nós temos aí, se eu não fizer a conta errada, salvo engano, 348 oportunidades para vivermos grandes coisas, para mergulharmos profundamente num relacionamento de intimidade com Deus. Cada dia será um dia de uma oportunidade. Por isso, essa palavra que fala do avivamento, que traz, que nos convida, que nos instiga a viver um avivamento, ela é de sublime importância, porque se começarmos bem, se começarmos focados, determinados, certamente iremos experimentar algo mais. Talvez 2023 já tenha sido um ano de grandes experiências, de grandes moveres, de grandes transformações. Eu olho e vejo algumas pessoas que o Senhor nos agraciou, nos presenteou em 2023. Alguns chegaram, degustaram, foram ficando e foram buscando. Alguns já foram fazer o seu face a face, já estão em célula. Então, para esses, de repente, você pode chegar à conclusão: olha, 2023, pastor, foi muito jóia, aconteceu muita coisa na minha vida. Pois é, mas 2023 acabou, e tudo o que aconteceu em 2023 nos trouxe tão somente a esse momento. Agora, o grande desafio é o que queremos, que mais desejamos do mesmo Deus que tocou em sua vida, que te conduziu, que te sustentou, que te impulsionou. O que mais Ele tem para mim e para você? E quando nós falamos de avivamento, historicamente os avivamentos eles aconteceram e o nascedouro, o berço dos avivamentos são sociedades que vivenciam o caos social, a impiedade, a pecaminosidade, vivenciam a degradação. E nesses ambientes, aqueles que têm temor ao Senhor, aqueles que têm a visão da glória e a visão da perspectiva, do plano de Deus para a sua vida, se posicionam, se quebrantam e buscam o avivamento tão falado e desejado. Mas olha, quando você estuda, quando eu estudo sobre os grandes avivamentos históricos que impactaram nações, a Escócia do século 18, 19, cidades experimentaram uma transformação tão grande que os bares fecharam, os prostíbulos fecharam, e a gente olha e fala: meu Deus, que transformação é essa, que impactou uma sociedade? Pois é, nós olhamos o macro, e vemos isso como uma grandiosidade, mas eu preciso entender que isso começa individualmente. Todo avivamento coletivo inicia na individualidade, nos corações rendidos e que desejam viver isso na sua vida. E por conta desse desejo e dessa busca,
há um crescente, há um contágio espiritual. Por isso eu quero te convidar nessa noite a, de forma objetiva, madura espiritualmente. Por que madura? Porque eu não quero te conduzir, não farei isso como pastor, a criar em você uma rotina de experiências. Hoje tem muita gente vivendo de experiências, de alguns encontros aleatórios e ocasionais, que vêm e promovem algo de uma satisfação, mas isso é tão passageiro. Muitas vezes há uma oscilação nessas vidas, e no fim não estamos saindo do mesmo lugar. Mas quando o Espírito Santo de Deus é derramado, quando o Espírito de Deus assume o controle das nossas vidas, experimentamos algo de uma transformação determinante, não mais ocasional. Vivemos hoje, talvez, olhando o cenário político-social do nosso Brasil, considerando o histórico das nações que viveram o avivamento, talvez eu possa chegar à conclusão: olha, o que nós temos hoje na nossa nação é um berço pronto para o avivamento. Impiedade, injustiça social, carnalidade, nós temos de tudo. Nessa sociedade nós temos de tudo. O que nós não temos, o que tem faltado para que o avivamento verdadeiramente domine uma nação que se considera cristã, que estatisticamente tem hoje a maioria declaradamente cristã. Então, como explicar? A conta não fecha. Como explicar uma nação que tem a maioria da sua população com uma cultura judaico-cristã, mas a impiedade, a corrupção, a maldade, a criminalidade, o pecado tem dominado? Então essa conta não fecha. Sabe por quê? Porque tem faltado na vida da igreja posicionamento. Tem faltado na vida, e quando eu falo igreja, não estou falando de uma generalidade. Quando eu falo de igreja, eu falo da minha vida, eu falo da sua vida, porque eu e você somos a igreja. Então, se queremos transformações, se queremos experimentar um avivamento transformador, eu e você, primeiro precisamos desejá-lo e precisamos nos posicionar. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz: o mais grave em tudo isso é a letargia da igreja. Letargia é a lentidão, é a insensibilidade. A igreja está insensível ao que está acontecendo na sociedade. Enquanto o inimigo trabalha, a igreja dorme. Enquanto não está dormindo, via de regra, está brigando e voltada egoisticamente para si mesmo. Não me importa o que está acontecendo, eu quero promover algo dentro da minha igreja. O que importa é o que está acontecendo aqui dentro. Lá fora não importa. Não importa tudo o que está acontecendo lá fora. Em vez de guerrear contra principados e potestades, os crentes guerreiam entre si, fazendo do aliado o inimigo e do inimigo o aliado. Eu quero ler com vocês a história de uma mulher que vivenciou um momento muito difícil, um momento que pode ser similar, parecido ao que você está vivenciando. Mas a história dessa mulher pode levar o seu coração a pensar que a solução é do problema. Não, nós vamos ver que o paralelo espiritual é muito mais importante. Leia comigo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe que ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu.
dize-me o que tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilhas, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Essa mulher, uma viúva, endividada, que cenário difícil, que cenário desagradável, para aquela sociedade particularmente, onde a mulher, ela não tinha voz de comando, ela não tinha proeminência, e de repente, bate uma necessidade extrema na vida dessa mulher. E talvez você, após a leitura desse texto, esteja já se inclinando a entender que a mensagem trará um refrigério para você que está experimentando situações de necessidades intensas, porque essa é a nossa, muitas vezes, a dinâmica da nossa vida. Saímos de uma necessidade e entramos noutra, saímos de um problema e entramos em outro. Particularmente a vida do crente. A vida do crente é superação sobre superação. E talvez após essa leitura já comece a criar uma expectativa no seu coração. Olha, a mensagem vai trazer uma reflexão que vai apontar para uma perspectiva da solução do meu problema financeiro, era o caso da mulher, ou do meu problema relacional, pode ser o seu caso, ou do meu problema de saúde, pode ser o caso de outro, ou de um problema da minha empresa, pode ser o caso de um ou outro, ou da minha vida financeira, porque eu estou desempregado, pode ser o seu caso. Ou seja, há uma infinitude de possibilidades, em que você olha, enfrentando um problema, e fala: olha, a palavra vai trazer solução. Olha, eu quero já te dar um insight aqui. Essa mulher procura o profeta, levando a ele a sua necessidade, o seu problema. Muitas vezes você vai à presença do Senhor, muitas vezes você vem a essa casa trazendo uma necessidade. Tão somente você está buscando, tão somente buscamos a solução do problema, porque é o problema que nos angustia, é o problema que nos confronta, é o problema que nos esbofeteia, é o problema que nos angustia. E o que é de mais prático diante de um cenário como esse? O que seria mais prático para a vida dessa mulher? Vamos imaginar, vamos fazer um exercício de imaginação. Ela chega para Eliseu e fala: olha, Eliseu era teu parceiro, ele caminhava contigo, meu marido morreu, Eliseu, e agora eu estou endividada, tem um cara querendo levar meus filhos como escravos para saldar a dívida. E Eliseu poderia falar o seguinte: bom, deixa eu ver, olha, peraí, nós temos um fundo de reserva, aqui na casa dos profetas, nós temos um fundo de reserva, quanto que deve? Qual é o valor da dívida? Ah, é X, é 10 mil reais, é 100 mil reais. Faz lá uma ordem, passa no caixa, pega o dinheiro, ou então pede, como hoje é muito mais prático, né? Qual que é o Pix desse credor? Pronto, problema resolvido. Seria prático? Talvez seja isso que muitas vezes você, quando vai à presença do Senhor, objetiva em encontrar solução prática, definitiva. Mas olha, diferente dessa expectativa, porque não é sobre isso que nós vamos falar, o profeta oferece para essa mulher, na leitura que fizemos, uma possibilidade dela experimentar algo que é disponível para a minha vida e para a sua vida. Um milagre, um derramar da presença, uma experiência, uma vivência, melhor dizendo,
de uma intimidade singular com a graça, a misericórdia e o poder de Deus, que sim, pode trazer a solução para o problema específico, como aconteceu com aquela mulher. Mas muito mais importante, muito mais relevante, muito mais determinante do que, no final da história, ter o dinheiro para pagar a dívida, foi a experiência que ela teve. Foi o experimentar do agir de Deus, que esse sim é determinante, traz uma experiência, traz uma maturidade, traz algo que Jó experimentou. Lembram-se de Jó? Alguém gostaria de experimentar a mesma história de Jó? Num átimo, num estalar de dedos, num momento, perde tudo, perde todo o seu patrimônio, perde toda a sua família, todos os seus filhos, só sobrou a esposa, né? E ainda assim uma mulher rixosa, né? Mulher complicada, ainda manda ele amaldiçoar Deus, e perde a saúde. Alguém deseja passar por isso? Obviamente que não. Mas no final desse processo, quando Deus lhe restaura todas as coisas, quando Deus se revela e derrama sobre ele graça e misericórdia, abundante, transbordante, e toda a sua vida é reconfigurada, é restaurada, ele pode declarar: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. É totalmente diferente. Essa mulher tinha problemas, angústias. Você tem problemas? Você está aqui comigo, angustiado, pensando no dia de amanhã, o que será, como fará? Eu quero dizer para você e declarar sobre sua vida: muito mais importante do que solucionar esse problema é solucionar de uma forma definitiva o teu relacionamento com o Espírito Santo. Muito mais importante do que você honrar as suas dívidas, não que isso não seja importante, é você permitir que o Espírito Santo domine, transborde na sua vida e revele a grandiosidade da dimensão do poder de Deus na sua vida. Portanto, prepare-se. Deus quer encher a sua vasilha. Se você deseja, se há intencionalidade no seu coração de receber algo do Senhor, como eu disse, você tem 350 e tantos dias para a cada dia receber nova unção, novo derramar de um manancial inesgotável da presença, da graça, da misericórdia e do amor de Deus. E eu não estou aqui prometendo para você levianamente isenção de conflitos. Eu não apresento uma perspectiva de um evangelho barato, porque se você for ao evangelho de Marcos, salvo engano, capítulo 8, Jesus falando: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Caminhar com Cristo é levar uma cruz. Caminhar com Cristo é vivenciar conflitos e dificuldades, é estar inserido em contexto. No mundo tereis aflições, diz o Senhor, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o que diferencia aqueles que resistem, que subsistem, é o fundamento ao qual estão lançando os alicerces da sua vida. Lembra da parábola das duas casas, dos dois edificadores? Um edificou a sua casa na areia, é mais prático, é mais rápido, dá menos trabalho.
vem a tempestade, vem os ventos fortes, os rios transbordam e a ruína é total sobre aquela vida. O outro edificou a sua vida sobre a rocha. As mesmas tempestades chegaram, o mesmo rio transbordou, mas aquela casa prevaleceu. Se você quer prevalecer na sua vida, sobre todos os aspectos, seja cheio do Espírito Santo de Deus. É tempo de avivamento. Se você deseja receber o azeite de Deus em sua vida e viver esse avivamento, primeiro, não se isole, busque ajuda de pessoas de fé. Ora, se eu desejo, se você prestou atenção na minha oração, que é a síntese da minha história, eu fui uma ovelha desgarrada, eu fui uma brasa que se afastou do braseiro e se apagou. Eu não via mais expectativas e perspectivas para a minha vida espiritual, tão pouco estava me preocupando com isso. Mas bastou eu começar a caminhar com pessoas que tinham desejo de crescer na fé, pessoas que tinham já dentro de si algo de uma experiência que eu ainda não havia experimentado, e comecei a compactuar com elas essa fé, essa caminhada. O Espírito Santo de Deus, que é generoso, que não é seletivo, não escolhe a um e deixa o outro, olhou para mim com graça, amor e misericórdia do Senhor e falou: tenho coisas na sua vida, tem um derramar do Espírito Santo sobre sua vida, e assim tem sido. Não se isole. Eu não sei como é que está a sua caminhada, eu não sei como é que está a sua trajetória. Eu, como pastor, muitas vezes vejo ovelhas se enfraquecendo e se fragilizando. Me apercebo daqueles que se desconectam, e eu consigo vislumbrar, porque eu experimentei isso. Aqueles que trocam o Senhor, trocam a intimidade com o Espírito Santo por outras coisas, se afastam da presença do Senhor, experimentam as consequências dessas decisões. Eu falo isso com conhecimento de causa. Portanto, você estar aqui já é algo muito importante, já é algo de uma relevância muito grande. E eu quero te convidar a mais do que isso. Eu quero te convidar a transcender de uma rotina, de uma prática de estar na casa do Senhor, não que isso não seja importante, é muito importante, para querer mais do que isso, para o amanhecer da sua segunda-feira, você amanhecer com o coração desejoso do Senhor, para quando você chegar na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, o mesmo desejo desse relacionamento de intimidade permanecer no seu coração, para que a cada dia, cada hora, cada segundo da sua vida seja uma busca de andar na presença do Senhor. Nunca se entregue diante do problema. Aquela viúva, ela por si só, não havia possibilidade dela solucionar o seu problema. Eu já vivenciei isso, talvez você já tenha vivenciado ou esteja vivenciando um problema que você mesmo não tem como solucionar. Aquela situação que você olha para ela, fala: eu não tenho o que eu fazer, eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade, eu não tenho mais nem fé para acreditar que possa solucionar. E muitos, ante essa situação, entregam os pontos, se rendem, assumem o fracasso. E o diabo é especialista de potencializar isso, e fala: realmente não tem solução, realmente o teu casamento acabou, realmente o teu filho se perdeu, realmente essa doença vai
acabar com a sua vida, realmente as suas finanças jamais serão reconstituídas. O diabo é especialista em traçar um roteiro do caos. Mas eu e você temos uma identidade. Você não pode se esquecer de quem você é filho. Se você se lembrar da sua identidade espiritual, de quem te comprou, o preço que foi pago por sua vida, o sangue precioso de Jesus, o único Filho de Deus, que veio como homem para morrer numa cruz, acha mesmo que esse Deus que fez essa intervenção tão para Deus, tão singela, para mim e para você é um milagre, algo que a ciência não explica, porque cientificamente a matéria não surge do nada. Eu aprendi isso, mas aí como é que explica isso? Só Deus. Então acha mesmo que o Deus que usa desse artifício, que usa dessa singeleza para solucionar a história de uma vida familiar, porque a mulher estava em risco de perder os filhos, não pode mesmo tocar na sua vida? Não pode mesmo transformar a sua realidade? É isso? Você aceitou a derrota? Você se entregou? Você ouviu uma voz que dizia para você: não tem jeito, do jeito que está vai ser assim e acabou? Ou você vai passar a acreditar no poder imensurável desse Deus, no manancial de bênçãos, mas no manancial de presença que esse Deus pode te proporcionar? Qual a verdade você vai acreditar? Qual é a palavra que você vai acreditar? Não se entregue diante do problema. Permaneça em posição de humildade. Às vezes Deus precisa nos quebrar, viu? Eu já fui um cara muito arrogante. Eu tenho que lutar com isso até hoje. Soberbo, arrogante. Deus precisa me quebrar. Muitas vezes Deus precisa me quebrar. Deus precisa me quebrar o orgulho muitas vezes. Mas isso é bom. Isso promove dependência. Promove em nós uma desconstrução. Quando aquela mulher vai até Eliseu, Eliseu pergunta para ela: o que você tem? Profeta, eu não tenho nada. Na verdade, eu tenho um pequeno depósito de azeite. Eu tenho lá uma reservinha de azeite. É a única coisa que eu tenho na minha casa. Às vezes nós preferimos viver, e ainda mais nessa sociedade hoje que dá tanta publicidade. Ninguém publica desgraça, né? Ninguém publica tristeza, ninguém publica frustração. Você entra nas mídias sociais, você só vê gente alegre, gente plena, feliz, e corações quebrados, vazios, angustiados, gente ceifando a própria vida na desesperança. Seja o que for que ainda resta da sua vida, de uma fé, de uma esperança, de uma confiança, por menor que seja, ela há de ser suficiente para a transformação, para que seja isso um derramar de multiplicação na sua vida, para que você experimente algo singular. Sabe, às vezes nós nos contentamos com pouco daquilo que Deus tem para nos oferecer. Eu não estou falando aqui de questões materiais. Isso é o que mais se destaca, na verdade, né? Quando a gente fala de bênçãos, a gente já pensa e somos remetidos a questões de valores, percepções humanas e materiais.
Mas a palavra de Deus diz que dará o homem em resgate da sua vida. Isso quer dizer que não tem dinheiro para comprar a salvação. Não tem dinheiro. O Evangelho de Marcos também ali no capítulo 8, se eu não me engano, versículo 36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Então aquilo que tanto toca as nossas emoções, que são as questões financeiras, não que elas não sejam reais, não que elas não sejam angustiantes, comparado aquilo que Deus quer fazer de uma obra de transformação, frente à perspectiva de uma oferta em Cristo Jesus, da salvação, não tem comparação. Tem gente lutando para ser rico, tem gente que investe a vida toda para a riqueza, para a prosperidade. Isso não traz salvação e não é capaz de solucionar a grande questão espiritual da sua vida. Sempre obedeça com fé. Você quer experimentar avivamento na sua vida? O avivamento que tem a ver com relacionamento, que tem a ver com intimidade com Deus através do Espírito Santo, não se inicia, não se instaura, não acontece numa vida de quem é desobediente. Ora, essa mulher, essa viúva, poderia ter saído dessa reunião frustrada e revoltada. Eu fui buscar solução, eu precisava de dinheiro, eu não precisava dessa resenha, eu não precisava de um desafio. Ela poderia ter tomado essa decisão. O que ela fez? O que a viúva lá em Serepta faz quando o profeta Elias fala para ela: primeiro você vai fazer um pão para mim, depois você se vira com o que tem. Mais ou menos assim, né? Bíblia na linguagem pastor Renato. Primeiro você me serve, depois você cuida de você e do seu filho. O que aconteceu na vida daquela mulher? Ela foi obediente, pela sua obediência, da botija o azeite não acabou, e da vasilha a farinha não acabou, enquanto não choveu sobre a terra. Essa viúva entendeu que Deus queria fazer algo maior do que pagar as suas dívidas. É sobre isso que eu estou falando. Eu e você vivemos numa dimensão da percepção humana, daquilo que nos afeta humanamente falando, e isso é nesse universo, nessa frequência, nessa dimensão que nós buscamos solução. Meu casamento está com problema, preciso resolver o meu casamento. Isso é importante. Minhas finanças estão com problema, preciso resolver minhas finanças. Meus filhos estão com problema, preciso resolver as questões que envolvem meus filhos. A saúde. E a gente fica vivendo nessa dimensão. Quando o Senhor quer trazer um derramar da presença, quer te levar a um nível de experimentação do seu grandioso poder, que vai ser exponencialmente maior. A relevância, a importância, a transformação será muito maior do que tão somente a solução do seu problema. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Ela precisava do quê? Pagar a dívida. Foi a motivação dessa mulher. E o profeta fala para ela: olha, vai para a tua casa, pega as vasilhas que você tem, fala com os seus vizinhos, junta vasilhas, todas quantas puder, não poucas. O profeta já dá uma dica: olha, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Se prepara, confia, pega máximo de vasilha, até não caber mais na casa. Se ela tivesse duvidado, como muitas vezes eu e você duvidamos, ouvimos um apontamento, ouvimos a palavra
Eu falo, não, isso não é para mim, Deus não vai fazer. Não, a dívida que eu tenho, a vida que eu tenho, a situação que eu tenho, Deus não conseguirá fazer. Aí eu e você muitas vezes nos contentamos. Olha, vou agora dar um testemunho. Minha filha mais velha está aqui. Quando chegou a época da faculdade das meninas, as duas muito próximas, eu já testemunhei aqui, nós nunca conseguimos guardar um centavo preparando o tempo da faculdade dessas meninas. E eu me lembro de um dia, eu conversando com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor colocar na minha vida esse valor, que é o suficiente para abençoar a vida das minhas filhas na faculdade, Senhor, está ótimo. Para quem nunca teve nada, para quem nunca conseguiu juntar um centavo, duas filhas chegando o tempo da faculdade, eu falei para o Senhor, Senhor, se for esse valor que eu fiz uma estimativa lá, tá bom, o resto eu me viro. Deixa eu falar alguma coisa para você. Deus entrou na minha vida no tempo certo, com bênçãos exponenciais. Porque eu sou melhor? Porque eu sou escolhido? Não. Porque eu acreditei no Senhor, porque eu confiei no Senhor, e principalmente, pega a visão, já falei aqui, e vou sempre repetir, fidelidade ao Senhor. Quando eu entrei nessa igreja a primeira vez, que eu entendi, não pela igreja em si, achava tudo muito estranho, igreja estranha, um povo estranho, parede preta, esquisito, tradicional, batista, estranho. Mas quando o Espírito Santo tocou no meu coração, já tinha falado com a minha esposa e falou comigo, é aqui que eu vou fazer coisas na sua vida. A primeira coisa que alinhou o meu coração foi dizimar. Eu não estava dizimando, eu não frequentava nenhuma igreja, voltei a dizimar. Quando a gente fala aqui de dízimos e ofertas, é sobre isso, viu? É sobre você semear para no tempo da sua necessidade vir abundância sobre sua vida. Então o derramar de Deus na minha vida, eu estava olhando, voltando para o raciocínio, eu estava olhando, Senhor, basta isso aqui. Às vezes eu e você oramos ao Senhor, Senhor, o problema é muito grande, tem tanta coisa confusa, tem tanto problema, se o Senhor resolver esse problema aqui, está de bom tamanho, já alivia. O que aconteceu na vida dessa mulher, igreja? A partir da sua obediência, do seu posicionamento, de alguém que interiormente disse, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. O azeite foi transbordante, e quando eu falo de azeite, quando a palavra fala de azeite, está dizendo do Espírito Santo. Por isso que eu não estou pregando sobre finanças, por isso que eu não estou pregando sobre solução de problemas financeiros, eu estou falando da abundância do Espírito Santo, porque isso é muito mais importante, isso é determinante. Na vida dessa mulher, você pode olhar e falar, olha, o texto fala que Deus solucionou o problema dela. Não, olhar assim é olhar muito raso. Sim, o problema financeiro foi resolvido, mas e a experiência com Deus, que impactou a sua vida, a vida dos seus filhos? A Bíblia não fala mais nada dessa mulher, não fala mais nada dos seus filhos, mas eu consigo imaginar a influência espiritual na vida dela, de maneira que ela tinha algo que ninguém pode questionar. Ela podia testemunhar, Deus faz, Deus é real,
Deus mudou a realidade da minha vida. Eu estava para perder os meus filhos. Eu tão somente não perdi os meus filhos, quanto prosperei e fomos abençoados. E hoje, por essa experiência, eu posso dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Seja essa a realidade na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se para receber a unção de multiplicação. Se você falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, quero ter um relacionamento contigo. Mas sabe, Espírito Santo, minha vida é corrida, tenho outras preocupações. Eu vou reservar um espaço da minha vida, e ali eu vou ter um relacionamento com você. Espírito Santo, eu reservei um lugar no meu coração para você habitar, mas você vai ter que dividir esse espaço com as minhas vaidades. Você vai ter que dividir esse espaço com os meus pecados. Você vai ter que dividir esse espaço com as minhas oscilações emocionais, com a minha inconstância espiritual. Sabe o que vai acontecer? Nada. Se essa é a essência da sua vida, e se é esse o nível que você deseja de se relacionar com Deus e seu Espírito, nada vai mudar. Porque aquela mulher foi conduzida, orientada pelo profeta a arregimentar, a juntar vasilhas, quantas ela pudesse. Mas eram vasilhas que tinham que estar vazias. Não podia estar cheia de arroz, de grãos. Senão, a matéria não ocupa, duas matérias não ocupam o mesmo espaço. Então ela pegou e se preparou. A orientação foi: junto o que você tem de vasilhas, pega dos vizinhos, se prepara. A palavra é essa para você. Você quer um derramar do Espírito Santo na sua vida, de uma intimidade que vai te transformar, que vai te projetar num nível de relacionamento em que você verá o agir de Deus dia a dia, momento a momento, mesmo que a realidade não seja transformada de imediato, o seu coração já estará transformado e você conseguirá manter a sua fé inabalável. Para isso, se prepare, junte mesmo o seu desejo, a sua busca, abra o seu coração, se esvazie, negue-se a si mesmo, diz a palavra. Pega as suas vaidades, pega o seu autocontrole, a sua racionalidade, pega os seus pecados, pega todas as suas ambições humanas, transcendentes, tão temporais, porque os teus sonhos materiais, humanos, dizem respeito à sua vida, e a vida do homem, segundo a palavra de Deus, é um conto ligeiro. É como a flor do campo que nasce de manhã e à tarde seca e se esvai. Não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem consome, onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouro nos céus. Não estou dizendo para você viver uma vida displicente, não estou dizendo para você não ser um trabalhador afinco, determinado. Enriquecer não é pecaminoso, o dinheiro não é pecado, o amor a dinheiro é a raiz do pecado. Mas eu quero te levar a mudar a sua cosmovisão e olhar a perspectiva de desejo, de experimentar algo que talvez você ainda não tenha experimentado, de uma intensidade do derramar do Espírito Santo na sua vida. Queira mais de Deus até o fim, não pare no meio do caminho. Enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite não cessou. Enquanto o teu coração estiver desejando, enquanto você estiver falando para o Senhor: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu desejo mais, Senhor, vem com mais, derrama mais, enche mais,
há um manancial inesgotável, não acaba. O azeite, a presença, a unção, o derramar do Espírito Santo não é limite, não tem limitador. Deus não dá o seu Espírito por medida. Vou derramar um pouquinho na vida do Márcio, vou derramar um pouquinho na vida do Fábio, mas na vida do Saulo eu vou derramar com abundância. Na vida da Pablina eu vou derramar com abundância, mas na vida do outro eu vou derramar só um pouquinho. Não. O determinante é o seu desejo, o quanto você quer experimentar. Eu quero te levar mesmo a uma inconformidade. Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu desejo que você tenha um comportamento de inconformidade, que você não se contente no lugar que você está e como você está, por melhor que seja o seu momento espiritual, porque por melhor que seja, ainda tem mais do Senhor para a sua vida. E se você está ainda engatinhando, está ainda nos primeiros momentos de uma fé vacilante, desafio a você a desejar intensamente um derramar, ser cheio, ser visitado pelo Espírito Santo. Cumpra seus compromissos e desfrute das bênçãos abundantes de Deus. O que aconteceu na vida daquela mulher? O azeite foi derramado, encheu as vasilhas. Ela fala para o profeta: ó, deu certo. Deu certo? Muito bom. Vende, paga a dívida, e o que sobrar servirá para o teu sustento. Isso quer dizer o quê? Você tem família, você tem uma área de influência, você tem filhos, você tem parentela, você tem uma empresa, você vive socialmente, filho, filha. Você está inserido em contextos sociais. Se o derramar do Espírito Santo na sua vida for transbordante, primeiro ambiente de transformação, a sua vida será transformada. Por consequência, secundariamente, o ambiente à sua volta será transformado. A casa dessa mulher foi transformada. A Bíblia não fala, mas eu me dou o direito da imaginação livre. Eu fico imaginando os filhos dessa mulher chegando na faculdade, chegando nos ambientes. Vocês não sabem o que Deus fez na vida da minha família. Vocês não sabem o que Deus fez na vida da minha casa. Deus entrou ali com uma unção, com um resgate. Deus fez uma revolução na nossa vida. Deus é real, Deus é presente, Deus tem poder, Deus pode fazer. Quando eu e você experimentamos do agir de Deus transbordante, não tem como reter, não tem como ficar só conosco. Portanto, o que aconteceu na vida dessa mulher resolveu o problema dela. Você quer solução para o seu problema? Há algo impossível para o Senhor? Existe algo que o Senhor não possa fazer? Mas deixa eu falar, eu não sei qual é o seu problema. Eu já tive e luto com problemas. A vida do crente sai de um problema e entra no outro, administrando questões que são novas. Mas muito mais importante do que olhar para o problema, eu quero que os seus olhos sejam elevados. Eu quero que você olhe para aquele que quer te visitar, aquele que quer entrar na sua vida de uma forma revolucionária. Pastor, o que é isso?
só experimentando. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu posso descrever para você o que Deus fez na minha vida, na área financeira, no meu relacionamento. Eu posso descrever, falar: gente, isso é bom, gente, isso é perfeito. Mas é como eu querer descrever para você o paladar, o sabor de um alimento que você nunca experimentou, a textura, o cheiro, o gosto, a sensação. Você só vai saber se você experimentar. O que eu quero te convidar, você que está aqui comigo nessa noite, ao ouvir essa voz do Espírito Santo, abra o teu coração e deseje mais dele para a sua vida. Fiquem em pé, fiquem em pé. 3 lições importantes dessa história. O azeite é derramado sem limites. O azeite é derramado à medida da disponibilidade dos vasos. O quanto aquela mulher juntou de vasos, ela recebeu de azeite. E o azeite só para de correr quando todos os vasos da casa estão cheios. Quantos vasos nós temos aqui nessa noite que desejam ser cheios do Espírito Santo? Quantos vasos estão aqui que desejam experimentar da visitação do Espírito Santo? Se você é um desses vasos, eu sou o primeiro, eu já estou aqui, eu quero te convidar: vem aqui à frente, vem até a presença do Senhor, para ser tocado, para receber uma visitação, para receber algo que só o Espírito Santo de Deus pode proporcionar na sua vida. Só tem a ver com você e o Espírito Santo. Só tem a ver com a intenção e a intencionalidade do seu coração. O que eu posso afirmar para você é que não há limites para o derramar do Espírito Santo. Não há limites para o agir de Deus. Você que está aí, peça e receberá. Mesmo você que está aí no seu lugar, pede ao Senhor, pede ao Senhor, peça ao Senhor e receba. O Senhor não dá o seu Espírito por medida, a abundância da presença. Eu declaro sobre sua vida. Envia, Senhor. Quantos querem um avivamento? Quantos querem do Espírito Santo? Quantos querem viver o que essa mulher viveu? Quantos desejam? Avivamento, envia, Senhor. Espírito Santo, o tempo chegou. O tempo é hoje. O tempo é hoje, o dia é hoje, o dia é hoje. Antes fizeste, faz mais uma vez. Avivamento, envia, Senhor. Espírito Santo, o tempo chegou. Cobre essa terra com teu poder. Como antes fizeste, faz mais uma vez. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez mais.
vai romper. Oh, aleluia. Deseje como algo inestimável. Não há nada mais importante. Não há nada mais importante do que viver a vida na presença do Senhor. Pai, eu quero louvar e exaltar o Teu nome. Em gratidão manifestamos, Senhor, honra e glória ao Teu santo nome. O nosso coração quebrantado deseja o avivamento. O nosso coração constrangido e arrependido dos pecados dos nossos e da nação brasileira desejam o avivamento. A começar em mim, faz algo, Senhor, de um derramar abundante do Teu Espírito, mas toca o coração da igreja. Aviva-nos, Senhor, para que a cidade, para que as pessoas sejam impactadas pela presença do Teu Espírito e sejam conduzidas à cruz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim oramos, Senhor, exaltando, glorificando o Teu santo e maravilhoso nome, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia, glória ao Senhor. Que o Espírito Santo pegue você com força, viu? Que o Espírito Santo bagunce a sua vida. É o meu desejo, inclusive a minha. Terça-feira, terça apostólica, convido você a estar aqui comigo. Quarta-feira voltamos às nossas celas. Ergam suas mãos, recebam as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida.